Olá, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, vou pedir para você deixar o seu like, seu dislike, acionar o sininho, se inscrever, comentar com as pessoas, indicar para outras pessoas, chamar outras pessoas para entrar no canal. Será que isso é oculto? Seja livre para fazer o que você quiser, mas se me puder me ajudar nesse sentido, seria legal, até para bater papo sobre as loucuras desse papo, continuar esse papo que a gente está tendo aqui com outras pessoas, né? Seja bem-vindo. Então eu agradeço se você já está assistindo aqui e faça o que você acha que você tem que fazer, na verdade. Hoje no Eu Recomendo Literatura, eu vou falar do Alienista do Machado de Assis. É uma obra que não é muito considerada perto da grande trilogia lá que eu falei e tudo mais, mas é um livro que eu particularmente mais gosto do Machado de Assis. Eu tinha falado no livro do Dom Casmurro que ele saiu em 1899, na verdade é 1889, tá? Só corrigindo o vídeo lá. E essa obra aqui ela saiu em 1882, é uma novela de estrutura narrativa. Como eu falei num outro vídeo do quadrinho, para ver que eu tô com a mesma camisa, o Machado de Assis ele escrevia em folhetim de jornal, então você acompanhava isso semanalmente, ele tem uma estrutura dos capítulos e tudo mais, porque você não tinha rádio, o meio principal de comunicação de massa era o jornal. E as pessoas liam isso e comentavam, foi o que eu falei de você assistir o vídeo aqui no canal. Ele vai contar a história do Dr. Simão Bacamarte, que é um... E aí é interessante entender uma característica do realismo do Machado de Assis. É um momento em que a arte começa a se basear na ciência, por isso um movimento realista. Você começa a se basear em questões, em fundamentações científicas para construir as suas histórias, né? Você vai deixando a fantasia de lado e vai trazer o quê? A ciência, que era o grande mote que você vai ter ali mudando o mundo e tudo mais. O Dr. Simão Bacamarte, ele estudou na Europa tal, e ele volta para Itaguaí e ele vai construir o manicômio Casa Verde. Então, qual que é a história? Ele tem uma cidade, né, na cidade de Itaguaí, ele vai construir esse manicômio e ele precisa, porque ele começa a usar as questões científicas para observar comportamentos que se desviam do comum. Pessoas que têm comportamentos estranhos, né, para poder ver que pessoas estão doentes e precisam de tratamento e de pessoas que não estão doentes e que podem ficar normalmente na sociedade. Na verdade, isso é uma crítica a essa cientificação, né? O excesso dela, o excesso do olhar científico. E não é tipo, tudo é justificável. Não é bem assim, né? Nossa, uau! Vou fazer uma dança aqui. Então, ele na verdade ele usa a questão da ciência e faz uma crítica a também a questão da ciência. Então o que você vai ter aqui? Ele começa a analisar as pessoas da cidade e você vai ter 1/3 das pessoas da cidade que tinham comportamentos estranhos, que a gente consideraria estranhos, e coloca no hospício. E vai sendo tratado lá. Então, e coisa assim, pessoa que tinha mania de limpeza, qualquer comportamento compulsivo que chamasse mais atenção. Beleza. Fica 1/3 lá, no hospício, e o resto da cidade continua a sua vida, os outros 2/3. Essas pessoas que ficaram de fora, como você não tem aquelas pessoas que chamavam atenção anteriormente, porque elas não estão no teu convívio, você começa a prestar atenção no comportamento daquelas pessoas que passavam desapercebidas, porque elas tinham comportamentos estranhos, mas que não chamavam tanta atenção perto do outro comportamento das demais. E aí é vista uma necessidade e cria-se uma segunda onda, onde essas pessoas que estavam aparentemente com comportamentos normais começam a ir para o hospício. E chega um momento que ele tem 2/3 da cidade
dentro do hospício. O que ele percebe? Ele fala, não dá, meu, não dá. Então vamos fazer o seguinte, a gente não tem como comportar 2/3. E preste atenção nessas medidas matemáticas, porque você vai entender assim, que é como a gente vê o mundo. Então, a gente vê primeiro quem é mais estranho, que chama mais atenção por ser estranho. Quando a gente não tem essas pessoas, a gente vai prestar atenção na estranheza que sobrou. Então ele faz o quê? Ele pega e todo mundo que ele considerava ação, ele põe dentro do hospício. E esses 2/3 que ele considerava com comportamento maluco, ele bota para fora do hospício e deixa conviver normalmente na cidade. Só que, conforme ele vai convivendo com essas pessoas, ele vai percebendo que essas pessoas também têm comportamento estranho e que de algum modo também são malucas. E aí ele chega à epifania de que tem que botar todo mundo de volta na cidade. E somente uma pessoa vai ficar morando no hospício. Ele. Porque ele é o único são de verdade. Logo, ele provou que ele é o mais maluco de todos. Essa é a grande sacada do alienista, que é genial, assim. Mas é legal você ler, ver como ele constrói, então ele vai, a observância dessas manias, né? Como que ele vai decidindo o que é são e o que não é são, como que ele vai construir. Então é um livro muito legal, puta, muito bem escrito, vou falar Machado de Assis, mas é um livro maravilhosamente bem escrito, e esse ar cômico de lidar com uma coisa muito complicado. E por que eu estou falando desse livro agora? Eu sempre falaria, se tivesse um canal, eu sempre falaria desse livro, mas agora, mais do que nunca, ele cai como uma luva, em tempos de pandemia. Agora que a gente está sendo obrigado a viver com as pessoas mais tempo do que a gente comumente está acostumado a se relacionar com elas, e não dá tempo de segurar a máscara. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então a gente começa a se irritar com o comportamento dos outros que estão confinados com a gente, e a gente começa a irritar demais os outros. A gente começa a perceber como que a gente tem uns comportamentos muito loucos, assim, o quanto que a gente se refreia perto dos demais. É muito complexo isso, e nunca fez tanto sentido. Procure ler. Então eu recomendo O Alienista, do Machado de Assis, e preste atenção nessa questão e leia com o olhar da pandemia. É óbvio que quando a gente lê uma obra, a gente tem que ler de dois modos. Quais são? Primeiro, o contexto dela no momento que ela representa. É o que eu falei já dos elementos da narrativa. Então, o tempo, o lugar, isso é importantíssimo para eu entender o contexto da obra. Quando eu falei lá do Simão o Mago, você tem que entender que nós estamos falando, o Simão olhava para Jesus e não entende o Jesus histórico que a gente está vendo aqui hoje. Ele está vendo Jesus que não era o Jesus histórico, era o Jesus contemporâneo dele. Então, ao mesmo tempo que você olha isso no contexto de 1882, que é quando a obra é escrita, é interessante também, e onde a obra se passa, você prestar atenção como que ela perdurou e como que essa ideia que ele propõe, o Machado de Assis propõe na obra, vale até hoje. Essa questão do estranhamento, da dificuldade de convivência, né? De como que a gente acha que nós somos a referência de avaliar o mundo, avaliar os semelhantes e avaliar aquelas pessoas que nos cercam. Então é muito legal, recomendo você ler, eu recomendo, e dê uma olhadinha. Se eu não me engano, tem um filme sobre o alienista, tá? Não é o alienista lá que está na Netflix, que é uma outra obra que não tem nada a ver, mas dá para entender. Alienista é o cara que vai estudar, é um médico de doido, colocar de um jeito mais simples de entender. E é muito doido como a gente tenta. O poema de hoje chama Dando Sentido às Coisas. Eu vou usar um poema de amor para mostrar como que essa relação ela pode ser complicada e depende muito de como a gente olha para ela. Sempre aqui no canal. Existencialismo, por que a gente está aqui, o grande plano
E como a gente vê a questão da verdade, como que a gente acha que as coisas são. O doutor Simão Bacamarte, ele achava que as pessoas eram malucas, e ele era o são de todos os sãos. A tua adorável companhia é desejada e esperada em qualquer hora e lugar, seja com chuva ou sol, noite ou dia, na placidez das mãos dadas no escurinho do cinema, ou nas revoltosas ondas dos nossos corpos navegando intempestivamente pela nossa cama. A serenidade que saboreio e sinto ao teu lado me traz uma felicidade que um dia só pensei poder existir no mundo irreal da utopia. E no meio de toda a minha misantropia, me vi sorrindo ao teu lado, por ter aliviado profundamente toda a angústia dessa loucura adorável que é a vida. A vida é muito louca. A vida não faz sentido. Tente me convencer, mude minha opinião. Mas o ser humano é muito louco no bom sentido de conseguir criar uma série de relações e de ressignificações em que a gente dá sentido a um monte de coisas sem elas na verdade terem. E as outras pessoas complementam esse processo. Às vezes elas o deixam malucas, mas elas tornam a vida muito mais fácil de viver. Grande abraço, deixa o like, o dislike, se inscreva no canal e a gente vai ficando louco juntos em outros vídeos. Tchau, tchau.